Em geral, irmãos, quando nós meditamos nesse salmo, o que mais salta aos nossos olhos são mesmo, os atributos de Deus, o modo como Deus aqui é descrito poeticamente pelo salmista Davi, o grande rei de Israel e também o maior de todos os salmistas. Ele descreve Deus de fato em seus maiores atributos. Por exemplo, só a título aqui de introdução, nós podemos ver que entre os versos 1 a 6, o que está em destaque parece ser mesmo o conhecimento que Deus tem de todas as coisas, mas especialmente de nós, de nós mesmos. Então, poderíamos dizer que aqui está em destaque a onisciência de Deus, o Deus que sabe todas as coisas. Ele é o Deus que sonda, Ele é o Deus que conhece, é o Deus que sabe. Veja quantas vezes essa expressão que denota conhecimento aparece aqui. Sondar, literalmente, quer dizer perscrutar. A gente usa essa expressão, o mundo, a ciência até usa isso para dizer aquelas sondas que vão dentro do corpo humano, ou que viajam pelo sistema solar, tentando descobrir coisas. Contudo, todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que a gente adquire nesta vida, é por instrumentos. Nós precisamos de instrumentos para adquirir conhecimento. Deus não. Deus tem a capacidade, o poder de saber as coisas sem utilizar de instrumentos, porque o conhecimento de Deus é imediato. E imediato quer dizer sem meios, sem o uso de meios. Ele tem um conhecimento absoluto e completo de todas as coisas. Assim, o texto continua dizendo que Deus é aquele que conhece, é aquele que sabe, está aí no versículo 2, é aquele que adentra, penetra os nossos pensamentos, no versículo 2 ainda. Olha essa expressão do verso 3, esquadrinhas. Aqui é ainda mais focado o conhecimento, é quando alguém pega uma lupa, e amplifica o tamanho da letra, ou o microscópio, e amplifica o tamanho do objeto, ou do vírus, ou da célula que ele quer observar. Deus tem essa capacidade, mas Ele não precisa de lupa, Ele não precisa de microscópio, porque é a sua onisciência a responsável por obter de forma imediata todo este conhecimento. A partir do versículo 7, o que parece estar mesmo em destaque, então passa a ser a presença de Deus. Ele está presente em todos os lugares, é assim que ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Como é que eu posso fugir da tua face? E aí, essa impressionante descrição, se eu vou até lá nas alturas dos céus, Deus está lá. Mas se eu tomar o caminho contrário, eu for para o mais fundo do abismo, a palavra abismo aqui ela é bem negativa, bem pejorativa, não seria sem razão, ou desproposital se disséssemos aqui, até usássemos o termo inferno, até porque a palavra inferno tem esse significado, que está abaixo, o inferior, o mundo inferior. Então, se eu fosse ao mais profundo dos infernos, lá não estaria o diabo, como às vezes a gente pensa, mas lá eu daria de cara com Deus. Esta é a ideia aqui, Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. E se eu então resolver fugir na vertical, na horizontal, já que vertical não adiantou, subir lá nas alturas não resolve, descer lá nas profundezas também não. Então se eu for para horizontal e tentar fugir, não vai adiantar nada, isso o texto está dizendo, porque se eu pegar as asas da alvorada, e aqui é uma expressão muito interessante, porque a ideia é quando o sol nasce, ele não nasceu ainda, ele está lá escondido atrás das montanhas, mas à madrugada de repente você vê uma luz romper, o sol não apareceu ainda, é só aquela luz, e essa luz, quão demorada ela é para alcançar a criação, É instantânea, por isso que a gente modernamente fala, é na velocidade da luz. O que é a velocidade da luz? Algo bem rápido.
Então, aqui parece essa ideia, ele está falando, se eu conseguisse viajar na velocidade da luz, para fugir de Deus, não ia resolver nada, porque a velocidade da luz para Deus é algo como uma tartaruga se movendo no espaço. Então, não há como escapar, essa é a ideia, porque a presença de Deus está realmente em todos os lugares, a sua onipresença. Deus, ele é onisciente, Deus, ele é onipresente. Mas depois nós temos aqui, a partir do versículo 13, a palavra agora passa a ser o que ele faz, né? O que ele criou, o que ele formou. Veja, a grande palavra do começo é sabe, conhece, esquadrinha. Depois, presente, aqui, lá, abaixo, em cima, tal. Depois, faz, forma, cria. Então, começa, né, a se delinear um outro precioso atributo de Deus. Deus não é apenas o Deus que sabe todas as coisas. Deus não é apenas o Deus que está presente em todos os lugares. Deus é também aquele que realmente usa o seu poder, usa a sua força, né? Usa o seu conhecimento. Então ele é o quê? Também ele é onipotente. E Davi aqui fala sobre a onipotência de Deus, pelo fato de que ele formou o próprio salmista, formou cada um de nós, nos seus mínimos detalhes, desde o ventre da mãe, desde antes que o embrião, né, tomasse forma. A vida é preciosa dentro do ventre, obviamente, inegável isso para o Senhor, mesmo antes da forma existir, mesmo antes de ter o formato do bebê, né? Já ali Deus está conhecendo, e não apenas conhecendo a pessoa, mas o texto diz, formando. Como um tecelão, como a expressão inclusive usada aqui é essa, né? Ele está ali como alguém que está bordando um tecido, que está criando esse tecido com agulhas, está formando todos os detalhes. Então, Deus é realmente onisciente, onipresente, onipotente. Mas então, a partir do versículo 19, ele passa a falar de como Deus age com todo esse poder, conhecimento e presença para julgar. Ele é o juiz. E aqui é onde, de fato, o Salmo se torna assustador. Porque se ele não foi assustador para você até aqui, provavelmente você não o entendeu. Ou você foi com muita sede ao pote, ou você antecipou os fatos. Porque esse talvez seja o mais assustador de todos os salmos. O mais assustador de todos os textos bíblicos. Porque estamos falando de pecadores, na presença desse Deus. Estamos falando de pessoas falhas. Vejam, Davi, o escritor, como é que ele consegue escrever desta maneira a respeito de Deus? Como é que ele parece estar confortável aqui no Salmo com essa situação? Vamos dizer, olha, Deus tem um total conhecimento da minha vida, um total conhecimento dos meus pensamentos. Ele me rastreia o dia inteiro em qualquer situação. Se ele sabe que não é nenhum santo nesse sentido, sim, ele é um santo porque ele é redimido por Deus, eu falarei mais sobre isso, mas Davi foi um homem de grandes pecados também. Há pelo menos 3 grandes pecados de Davi em sua vida, não é? O mais conhecido de todos é aquele em que ele tomou a mulher do seu próximo, e depois possibilitou com que o marido dela fosse morto. Então aqui são 2 crimes, né, num só. Um pecado terrível, bárbaro, né, extremamente grosseiro.
cometido por Davi. Como é que alguém que cometeu esse pecado pode se colocar aqui diante de Deus dessa forma? Não deveria estar mais temeroso e assustado? Um segundo pecado de Davi, também terrível, foi o pecado da soberba, do orgulho, quando incitado por Satanás, e essa é a expressão, inclusive, que o livro das Crônicas usa, né? Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a realizar o censo de Israel. Aquele momento em que Davi quer saber qual é o número exato de pessoas, porque ele quer saber qual é o seu poder, ele quer saber qual é a sua grandeza, ele quer saber exatamente qual é o número de membros da sua igreja, porque isso vai lhe dar notoriedade, né? Isso vai lhe dar importância. Ele quer saber quantos soldados ele tem sobre o seu comando. Ou seja, de alguma maneira aqui ele está mostrando confiança nos recursos e não no Deus que dá os recursos. E isso foi tido por Deus como um pecado terrível. Deus vem, inclusive, e fala a Davi: agora você vai ter que escolher um de 3 aí castigos que você vai receber de forma indubitável. Então, Davi tem esses pecados graves, né, na sua vida. Um terceiro pecado grave também na vida de Davi, embora esse pecado ele não seja descrito explicitamente no texto bíblico, mas nós percebemos que Davi falha nessa situação, é justamente com seus filhos. Davi falha miseravelmente com seus filhos, especialmente com aqueles dois, né? Amnon e Absalão. Primeiro porque ele, naquela situação em que Amnon estupra, né, a sua irmã, e ele fica omisso em toda aquela situação. Ele não age de forma pontual, diz que ele fica bravo, que ele fica irado com a situação, sim, mas fazer algo especificamente, ele não faz. Ele não toma atitude. Talvez por não querer destruir o resto da família, por alguma razão, Davi fica na dele e deixa a situação correr solta, né? E a situação vai até o ápice da doideira dentro da família dele, quando, então, depois, Absalão, irmão, né, da jovem violentada, ele vai e se vinga e mata o primogênito de Davi. Davi chora, Davi sofre e também não age, mais uma vez, né, em relação a Absalão. Provavelmente um homem sobrecarregado pela culpa, um homem que psicologicamente está abalado pela própria culpa, pelos erros cometidos, e ele então não toma as atitudes que um pai de família deve tomar, que um rei de Israel deve tomar, né, que um juiz, ele é um juiz em Israel. Ele vai deixando a situação se enrolar, Absalão vai embora, foge. Tempos depois, ele volta, Davi vai deixando, vai perdoando, vai fazendo vista grossas, né, ao pecado do seu filho. Ele percebe que o seu filho não é, obviamente, fiel a Deus. Absalão começa aquela revolta, começa a chamar as pessoas na frente do palácio e dizer: qual é o seu problema? Por que você está vindo aqui falar com o rei? É por isso, e por isso, e por isso. Que pena, né? O rei não vai te atender. Se fosse eu faria. Ele vai ganhando assim o coração do povo. Davi não sabia nada disso. Davi não tinha informações a respeito disso. Difícil imaginar que ele não soubesse de nada. O que parece é isso: um homem sobrecarregado com as próprias culpas, com os erros do passado, ele vai deixando a situação porque ele não tem, talvez ele sinta que ele não tem autoridade suficiente para resolver o problema e a situação. Como alguém com pecados tão grosseiros, tão terríveis, pode escrever um salmo como esse? Onde ele descreve o modo como Deus
está presente e sabe todas as coisas. Vejam, irmãos, que esse salmo é extremamente pessoal. Ele não está falando nós aqui, né? Nós, o Senhor nos sonda, nos conhece, nós como povo, nós como povo de Deus. Não, ele está falando, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, quando ando por aí, o Senhor está me rastreando. O meu deitar, quando eu volto à noite para dormir em casa, o Senhor está lá. E o Senhor tem o meu histórico do GPS completo, né? Conheces todos os meus caminhos. Como é que eu posso? A ideia basicamente é essa. Como é que alguém pode ocultar os seus pecados de Deus? Irmãos, o grande assunto desse salmo, apesar de nós termos aqui sim essas descrições monumentais da onisciência, da onipresença, da onipotência de Deus, mas não é esse o assunto principal de todo esse salmo, não é a pegada central de todo esse salmo. A pegada central de todo esse salmo é: o que fazer com os nossos pecados, se Deus é tudo isso? Como podemos conviver com esse Deus, já que não tem como esconder nada dele, e a gente tem muito o que esconder? Esse que é o problema. A gente tem muito o que esconder, e a gente gostaria demais de poder esconder essas coisas todas. Como? Se nós não podemos esconder absolutamente nada de Deus. Veja, esse aqui, o verso 4, quando diz assim: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Aqui parece ser, a ideia principal é que às vezes a gente não quer falar os nossos erros. A gente não quer, a gente segura a palavra na língua, a gente engole, mas não adianta. Porque ainda que a gente não confesse os nossos pecados, ainda que a gente não reconheça os nossos pecados, Deus sabe, conhece antes que a palavra seja proferida. Davi está sob inspiração de Deus, portanto ele está escrevendo esse salmo, utilizando por um lado da sua capacidade poética, como a gente percebe, ela é grande mesmo, ele é um grande poeta, né? Mas isso é palavra de Deus, então Deus estava nesse momento, ou naquele momento, inspirando Davi para que ele registrasse a palavra de Deus. Por isso, aparentemente, quando ele termina de escrever esses primeiros 5 versículos, né, parece que ele mesmo se assusta com o que ele escreveu. E veja que o versículo 5, o susto está no verso 6, mas o versículo 5 aqui é cabal, porque fala assim: tu me cercas. E cercas é cerco mesmo, é a palavra usada para conquistas militares. Quando exércitos vêm e cercam uma cidade. Então, a ideia é: não tem como fugir, eu estou em estado de sítio, o Senhor me cerca, por trás e por diante. Mas se você acha que dá para escapar por cima, também não dá, ele diz, e ele põe a tampa da panela. E sobre mim pões a mão. Aqui está, né, o pecador diante de um Deus onisciente, de um Deus que conhece todas as coisas. Por isso, o assombro, verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado. Não o posso atingir, isso é grande demais para um ser tão pequeno.
O entendimento sobre a grandeza de Deus, e ele só falou até agora da sua onisciência. Ele já disse, espera aí, acho que eu ultrapassei um limite aqui. O limite do que é possível entender. Deus é de fato grande demais. Mas o Salmo está só no começo. O pecador não tem que lidar apenas com o conhecimento de Deus. O pecador também tem que lidar com a presença. Porque uma coisa é quando você sabe que a outra pessoa, por exemplo, sabe de algo errado que você fez, mas ela não está aqui. Ela está longe, está distante. Outra coisa é quando você tem que olhar todos os dias. Quando você precisa encarar todos os dias. Então a situação fica bem mais complicada. Aqui, o pecador agora percebe que Deus não apenas tem esse conhecimento total e completo da mente, do coração, dos pensamentos, antes de falar, mas também tem uma presença contínua, absolutamente contínua. Por isso ele diz, para onde? Como é que eu vou fugir? Seria um recurso, né? Seria uma solução. Já que eu não consigo esconder nada, pelo menos vou me esconder, né? Já que eu não posso esconder dele quem eu sou, já que eu não posso esconder dele o que se passa na minha mente, o que se passa no meu coração, já que as minhas palavras não conseguem fazer isso, porque a gente consegue fazer isso uns com os outros. O que nós falamos, muito frequentemente, oculta o que nós pensamos. Devia ser o contrário. Devia ser o contrário. O que nós falamos devia frequentemente mostrar o que nós pensamos. Mas nós somos mestres em fazer o oposto. E o que nós falamos, na verdade, frequentemente oculta, encobre, distorce, dá uma impressão errada e a gente já se satisfaz com ela. Aquilo que de fato está no nosso coração e na nossa mente. Mas Davi aqui percebeu, não, com Deus eu não consigo fazer isso. Absolutamente eu não consigo fazer isso. Então só me resta fugir. Eu vou fugir, eu vou correr. Porque aí Deus fica para lá, com esse conhecimento todo que Ele tem, e eu, sei lá, acho um esconderijo para não sofrer diante daquele olhar. Eles são, aqui Davi está repetindo, né? Pelo menos de maneira como um desejo, né? Não é que ele faz isso é uma poesia, é uma expressão de sentimentos, mas Adão e Eva fizeram. É interessante quando Adão e Eva pecam e fazem exatamente o contrário do que Deus disse que eles deviam fazer, né? E aí eles ouvem a voz do Senhor que vem na viração do dia. Qual a atitude deles? Fogem. Tentam se esconder de Deus, atrás das árvores dos jardins. Parece às vezes, né, aquela brincadeira de criança, quando a criança vai se esconder, ela fica, achou, ela põe só a mão na frente, né, põe a mão na frente dos olhos, e ela acha que assim ela está escondendo todo o corpinho, que não está nem um pouco pequeno, né, diante da mãe, né? A mãe diz, cadê você? Ah, se escondeu. É mais infantil ainda o que Adão e Eva fizeram quando eles tentaram, dois elefantes tentando se esconder atrás de uma taquara, né? De uma arvorezinha insignificante. É infantil mesmo. Mas nós somos infantis. Tão frequentemente nós somos exatamente assim. E tentamos dar uma escapada, uma fugida de Deus, para não precisar enfrentá-lo. Davi aqui percebe a total inutilidade. Ele pergunta no verso 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? O rosto de Deus,
está em todo lugar. Em todo lugar. Por isso ele fala, se suba aos céus, lá está, assim, óbvio, né? Onde mais Deus estaria? Nos céus. Lá é o trono dele. De lá ele governa todas as coisas. Então, sim, se Davi ir na vertical lá para as alturas, poeticamente, simbolicamente, ele vai dar de cara com Deus. Isso parece bastante óbvio. Então ele diz, melhor pegar a direção contrária. Se Deus está lá no alto dos céus, no seu trono, então não é para lá que eu vou. Vou pegar igual Jonas, né? Deus quer que eu vá para cá? Não, eu vou para lá. Eu vou pegar o extremo oposto, então eu vou descer no mais profundo abismo. Vou descer ao Abaddon, vou descer ao lugar mais profundo, as profundezas, o inferno dos infernos. O quinto dos infernos, embora essa expressão quinto dos infernos, né, da mitologia dantiana, não é o nível mais profundo, é nos 9 níveis do inferno, porque Dante descreve o quinto lugar, o quinto nível, como sendo onde os demônios atormentam os ímpios. É uma mitologia, não é bíblico, né, obviamente. Mas quase que a gente pode usar essa expressão aqui, se eu for até o quinto dos infernos, lá estás também. Como é que Deus pode estar até mesmo no abismo mais profundo? Ele não devia ficar restrito só ao paraíso? Não devia ficar restrito só aos céus? Bom, é isso, a presença do Senhor, a face do Senhor está em todo lugar. Sim, mas a face do Senhor não é a mesma em todos os lugares. Então, uma é a face do Senhor nos céus, outra é a face do Senhor no quinto dos infernos. Lá, você só pode esperar uma face irada, obviamente. Só pode esperar uma face de juiz. Mas, então, vamos na horizontal. O verso 9 diz, vou tentar fugir. Eu vou viajar na velocidade da luz. Eu vou pegar as asas da alvorada. Asas rápidas, velozes. A luz da alvorada que atravessa todo o horizonte numa fração, né, de segundos. Eu vou usar essa velocidade para fugir de Deus. E vou chegar lá nos confins dos mares. Também aqui mares, né? Na mitologia hebraica, aquele lugar onde só tem coisa ruim. Os oceanos, o mar, a figura hebraica representa a habitação também de monstros. Então vamos esconder lá entre os monstros. Lá Deus não vai. Lá eu não vou ter que enfrentar o rosto dele. Se deu mal. Chegou lá e deu de cara com Deus. Exatamente lá, porque em qualquer lugar nós sempre estamos corandeu. Nós sempre damos de cara com Deus. Para usar uma linguagem mais moderna, mais jovem, mais jovial, o corandeu é perante a face de Deus, né? É uma expressão cara, importante para os reformados, e a gente dá de cara com Deus mesmo, em cada ponto do caminho, em cada lugar, no início, no meio e no fim. Então, talvez só reste agora uma alternativa, se para as alturas não funciona, se para as profundezas também não, se viajar na horizontal, na velocidade da luz também não, então talvez a solução seja apagar a luz. No escuro dá para se esconder. Talvez, como os ladrões, né, pensam, no escuro ninguém me vê, mas tem câmera. Tem câmera em todo lugar, né? Hoje em dia nem isso dá certo. Já não dava nos dias de Davi. Ele fala, não, porque Deus, para ele, as trevas e a luz são exatamente a mesma coisa. Ele tem a capacidade de enxergar todas as coisas. E por isso, né, Davi vai ficando cada vez mais assombrado, cada vez mais maravilhado, mas não parece estar preocupado. E aí isso me assombra. Não parece estar preocupado. Será que Davi não está se lembrando dos seus pecados? Será que ele está se achando santo? Será que ele não percebe as coisas erradas que ele sempre fez? Porque não foram só aqueles 3 pecados.
Davi confessou ao Senhor no Salmo 51, eu nasci na iniquidade. Em pecado me concebeu minha mãe. Mas agora ele percebe que tem um detalhe a mais ainda, né? Não basta, como é que um pecador lida com a onisciência? Como é que um pecador lida com a onipresença de Deus? E para piorar, e é para piorar mesmo, porque se até agora foi difícil, não foi nada perto do que vem em seguida. Como é que um pecador lida com a onipotência? Com a onipotência de Deus. Muitas teologias, meus irmãos, quando entram nesse aspecto, né, de tentar explicar o mal, a origem do mal, a queda, eles param aqui na onisciência. Deus sabia. E eles se tranquilizam, né, nas suas mentes e corações, dizendo, Deus apenas sabia. Deus só sabia, já que ele não tem como não saber, né? Bom, até isso alguns tentam resolver e dizem, na verdade ele nem sabia. Essas teorias modernas, né, o famoso teísmo aberto, teologia relacional, são tentativas de justificar a Deus diante da existência do mal e das tragédias e dos pecados, inclusive. E as pessoas então pensam, bom, já que eu não posso culpar a Deus, porque seria, né, o cúmulo da blasfêmia, eu atribuir a Deus a culpa pelas tragédias e pelas coisas que acontecem nesse mundo, então vou deixar a culpa só no diabo, né? Ou só nas pessoas. Porque se eu disser, não, é que Deus só sabia. Deus sabe, então não posso negar. Veja, tem gente que nega, fala, Deus não sabe, porque ele acha que essa é a solução. E talvez seja. E talvez seja, porque se eu não puder aceitar o que está escrito na Escritura, na palavra de Deus, então a melhor justificativa para a existência do pecado, da queda, das tragédias, em última instância é dizer, Deus não sabia de nada. Se Deus não sabia de nada, então eu preciso diminuir um pouquinho o tamanho da concepção que eu tenho de Deus, já não é mais onisciente. O próximo passo, claro, é diminuir a onipresença. E a onipotência já foi embora há muito tempo. Na verdade, ele não pode todas as coisas. Na verdade, ele está na parada, ele está aí para tentar nos ajudar a resolver, mas ele mesmo não sabe muito bem ainda como fazer isso. E na relação que ele tem com a gente, na teologia relacional, ele vai aí improvisando, nos ajudando de uma forma ou de outra a chegar num lugar melhor, se é que um dia isso vai acontecer. Porque eu digo que essa pode ser às vezes a única justificativa se você não puder crer no que a Escritura diz. E não se engane, muitos cristãos não conseguem crer no que a Escritura diz. Porque se chocam com a mente deles, se chocam com a razão deles. E em vez de eles admitirem e dizerem, é grande demais, eu vou aceitar pela fé, mas eles querem compreender tudo com a razão. Em vez de dizer como Davi aqui, é grande demais, mas mesmo assim eu fico feliz porque o Senhor é assim, eles preferem dizer, não, o Senhor não pode ser assim. Eu não aceito. Então eu preciso dar uma diminuída aí no seu tamanho, Deus, porque se eu diminuir o seu tamanho, talvez eu consiga entender um pouco o Senhor, né? E se eu entender, está tudo certo. Porque se eu tentar justificar Deus em face do mal, em face do pecado, em face da queda, que esse é o assunto do Salmo, vê se há em mim algum caminho mau. O assunto do Salmo é como é que esse Deus lida com o mal. Se eu tentar justificar dizendo o seguinte, olha, Deus só sabia, mas não se envolveu, Deus tinha conhecimento, mas deixou rolar. Deixa a coisa acontecer. Ele fala, me inclua fora dessa. Então, isso de fato justifica a Deus? Por exemplo, né, se você, eu às vezes uso essa ilustração dessa maneira, se você, digamos, hoje a gente mora nos apartamentos, né, que meio que dá para ouvir às vezes o que as pessoas falam do apartamento do lado, porque as paredes são meio que de papelão, então não tem uma
uma divisória muito boa, a gente fica às vezes escutando, sem querer, né, a conversa alheia. E digamos que você está lá, um dia na sua sala, né? Eu vou piorar a história. Digamos que você seja um policial. Você tem uma arma e um dever. Mas está de folga. Aí daqui a pouco você escuta a conversa do lado e o vizinho está tramando um crime. E ele está dizendo: olha, vai ser o seguinte, assim que a pessoa vai chegar daqui meia hora, eu vou então matar e vou pegar o dinheiro dela e vou ocultar, né, o cadáver, e a gente se encontra lá assim, 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 e vamos dividir, e vamos para lá e vamos para cá. Você está no quarto do lado, você é um policial, você tem uma arma, e aí você tem que tomar uma decisão. A primeira é se você vai agir ou não, né? Conhecimento você tem. Você sabe o que vai acontecer. Aí eu te pergunto, se você decidir naquela hora dizer assim, peraí, eu estou de folga, já trabalhei o suficiente, e quer saber? Cada um tem o seu livre-arbítrio. E cada um tem que agir conforme a sua liberdade. Eu não vou interferir no livre-arbítrio aqui do meu vizinho. Se é isso que ele quer fazer, ele que faça. E depois que encare, né, as consequências. Depois eu vou lá, quem sabe até o prenda. Qual seria moralmente a melhor atitude? Deixar acontecer? Se você sabe. Pior, você não só sabe, você pode impedir. Você tem o poder de impedir, você tem uma arma. É só você levantar, acessar o corredor, bater na porta do seu vizinho, apontar a arma para ele dizer assim, você está preso. Porque eu ouvi a sua conversa e você, ou esperar para prendê-lo em flagrante, esperar chegar a vítima e invadir o apartamento. Não seria isso o correto? Irmãos, se Deus sabia que Adão ia pecar, ele sabia. Mas se ele apenas sabia e não quis se envolver com a situação, ele disse, é o seu livre-arbítrio, meu caro. Faça o que você achar melhor, eu só vou ficar esperando para depois te punir, se for o caso. É moralmente uma explicação que justifica a Deus? Por isso, apenas ficar no campo da onisciência, então seria melhor fazer o que os caras mais doidões fazem por aí, dizer, Deus não sabe mesmo. Ele nem sabia. Ele foi totalmente pego de surpresa. E vamos ficar com esse Deus que só tem esse, né? Não tem outro mesmo, então fiquemos com ele, que ele não sabe todas as coisas. Nem pode todas as coisas, e também não é onipresente. Cá entre nós não precisamos desse Deus aí. A gente ficaria melhor sem ele. Não é esse Deus que a Escritura descreve. Um pecador não tem que lidar só com a onisciência de Deus. Não tem que lidar só com a onipresença de Deus. Ele também tem que lidar com a onipotência de Deus. E agora Davi, não sem motivo, nem sem razão, ele passa a falar do que Deus fez. E do que Deus fez em relação a ele, porque ele não está falando de alguma coisa abstrata, genérica, plural, coletiva. Ele está falando o tempo todo, Senhor, Tu me sondas, Senhor, Tu me conheces. Se eu for, se eu subir, se eu descer, se eu tentar, se eu me esconder, eu sempre dou de cara com o Senhor. E agora ele fala assim, pois Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado
quando nenhum deles havia ainda. Senhor, se eu sou pecador, eu sou, e o Senhor sabe, porque o seu conhecimento é total da minha vida. Para piorar também, eu não consigo fugir disso, porque onde eu vou eu dou de cara com o Senhor, e o Senhor está sempre lá olhando e sabendo, e está presente. Mas a coisa é mais séria ainda. A coisa é mais complicada ainda. Ele diz, mas na verdade o Senhor me fez assim. O Senhor me fez assim. O Senhor me criou desde o início. O Senhor teceu como um tecelão a minha vida. Então o Senhor sabe dos meus pecados, não de agora, mas desde que o Senhor tricotou o meu corpo. Quando nem sequer ainda havia um corpo, quando era só antes do embrião. Ali o Senhor já estava tricotando a minha vida. E escrevendo um livro. Agora parece que Davi muda um pouco a figura, né? Que por um lado a figura do tecelão é muito bela, é muito bonita. Mas ele passa a figura de um romancista. De alguém que vai escrever um romance. Romance aqui não é só uma história de amor, é no sentido literário mesmo, alguém que escreve uma história com personagens reais, né? Eu escrevi, quem leu as Crônicas de Olã sabe que eu criei alguns personagens. E é uma situação estranha fazer isso. Porque para os leitores, né, os personagens se tornam muito reais. E eu já saí por aí, pelo Brasil, e encontrei pessoas que deram nomes aos filhos, né, que já o livro está um pouco velho, já tem uns 10 anos, deu tempo de gente já ler e ter filho e tal. Então, e deram nomes, né, dos personagens criados. E as pessoas sempre me perguntam, esse personagem você se baseou em alguém? Você copiou alguém? É alguém que você conhece? Não. Às vezes os escritores fazem isso, mas no meu caso não. Mas como é que você cria esse personagem? Por que é que ele tem essas qualidades? Por que é que ele faz essas coisas? A verdade, irmãos, é que o escritor tem um aspecto em que ele determina as ações do personagem, ou não? Ele determina as ações. E nesse ato de determinar é muito complexo. E isso eu estou falando de experiência própria. Porque também é verdade que frequentemente parece que o personagem tem vida própria. O escritor, e eu muitas vezes quando estava escrevendo, eu não me sentia assim tão senhor do destino do personagem, embora fosse. Porque se eu quisesse, na página seguinte, matá-lo, eu estava morto. Se eu quisesse, na página seguinte, reverter totalmente a vida do personagem, estava feito. E eu não posso dizer que eu não fiz. E ainda assim, o personagem tem vida própria. Se isso já é complicado para alguém como eu, como qualquer escritor, que não é nada, que não tem poder nenhum, que não está falando de pessoas realmente vivas, que não criou de fato um mundo, um universo, que só fez o uso da arte literária. Mas aqui nós temos quem de fato escreveu o livro. Quem de fato é o autor da história. É o criador dos universos, dos personagens. Eu e você, cada um, é exatamente isso. Quer queira, quer não. Quer goste, quer se rebele. Não tem como fugir.
Não tem como fugir do autor do livro. Não tem como fugir do criador dos personagens. Negar, simplesmente, não adianta. É perder tempo, é loucura, esconder-se, apagar a luz. Não tem como. São atitudes que beiram ao ridículo. Fazemos porque somos infantis. Não devíamos fazer se entendêssemos um pouco mais essa relação de Deus conosco. Mas então, será que Davi que está sendo determinista? Observem, por um lado, alguns vão tentar justificar as relações de Deus com o mal, com a nossa própria pecaminosidade, com as tragédias, etc., dizendo, ele só sabia. Daí percebe, mas não deu certo, não resolveu o meu problema, dizer só que Deus sabia. Então ele não sabia, piorou, mas enfim, é uma resposta. Mas então outros vão para o outro lado, para o outro extremo da questão e dizem, é isso mesmo. Ele é o autor do mal. Ele é, não tem como negar, ele é. E caem no determinismo. Davi usa a palavra aqui, determinados. Todos os meus dias, lá o Senhor já escreveu o livro, né? O romance está pronto, a história está pronta, início, meio e fim. Eu não tinha ainda nascido, eu era só menos do que um embrião. Mas o livro estava escrito, início, meio e fim. Todos os meus dias, todos, escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Então, determinismo. O que tiver que ser, será. Tudo que eu faço é porque Deus me mandou fazer. Se eu matar alguém, Deus quis. Se eu cometer atrocidades, foi o autor. Ele escreveu, assim deve ser. Eu sou só um mero personagem. Eu apenas sigo. Eu sou apenas um ator, não o autor. Eu sou o ator. Eu só interpreto quem escreveu. Um dia, Judas sentou à mesa de Cristo e Jesus disse assim, você não tinha que fazer uma coisa rápida? O que tiver que fazer, faz-o depressa. Judas se levantou e foi até o sacerdote e disse, estou aqui para entregar Jesus. Ele não era um ator, então? Interpretando o script escrito pelo autor, o Senhor. Outra vez, meus irmãos, o socorro do Salmo vem quando diz assim, é grande isso, hein? Grande demais. Que preciosos para mim, ó Deus, os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se os contassem, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. É o segundo suspiro de grande admiração de Davi aqui no Salmo, ao perceber que um pecador tem que lidar com os três atributos de Deus, onisciente, onipresente, onipotente. E a sua onipotência implica que Ele não é ausente das nossas ações. Aliás, Davi, só para ilustrar isso, e talvez para escandalizar de vez quem ainda não está, Davi, que cometeu aquele terrível pecado, tomando a mulher do seu próximo, permitindo que aquele homem fosse morto, então Urias colocou na frente do exército para morrer. Um dia Deus falou assim para Davi, o que você fez às ocultas, eu farei com você a plena luz. E aí chegamos a Absalão, que não está ali por acaso, que não está ali como quem caiu de paraquedas. Chegamos a Absalão, aquele que Davi não puniu, quando cometeu o pecado, né, de matar o próprio irmão.
Aquele que Davi, por talvez peso de consciência, deixou embora. E depois o aceitou de volta sem o devido arrependimento. O aceitou de volta. O que fará Absalão? Um golpe de Estado. Ele começou lá. Acho que eu posso ser um rei melhor. Votem em mim. Finalmente ele consegue. Ele consegue ser o rei de Israel. Davi foge. Com um pouco de povo, vai chorando pelos montes, né? Atravessando os lugares desertos, chorando. Aí Absalão reúne os conselheiros e diz assim: pessoal, agora eu sou o rei, né? Mas acho que o povo não me respeita, né? Porque Davi, meu pai, era muito grandão, né? A figura dele era realmente impressionante. Me digam, o que eu faço aí para ter o respeito do povo? Para as pessoas realmente olharem para mim e dizer assim: esse cara é, olha, de tirar o chapéu. Aí um dos conselhos foi: olha, você tem que mostrar que você não tem medo do seu pai. Tem que ser assim. E como é que eu faço isso? Então, ele saiu meio que corrido, né? Saiu às pressas. Ele deixou as concubinas aí, elas não foram. Fale-me mais sobre isso. Então, você devia pegar as concubinas do seu pai, né? E armar uma tenda na frente de todo Israel, e ali você vai se deitar com elas, para que todo mundo veja. E assim fique claro que você não tem medo do seu pai. Me parece uma boa ideia. Façamos. Interessante que quando ele faz isso, o texto bíblico diz: Deus fez. Deus fez isso. Até porque Deus dissera a Davi muito tempo antes: Davi, você fez as coisas escondidinho, mas eu vou fazer com você diante do povo todo. Absalão estava só interpretando um script? De certa forma, sim. De certa forma, ele estava cumprindo aquilo que Deus determinou, que Deus decretou. Judas, quando vai e vem de Cristo, ele está cumprindo um script? De certa forma, sim. Ele está cumprindo o decreto, o desígnio de Deus. Do Deus que, desde que começou a tecer a nossa vida no ventre, Ele já estava determinando cada um dos nossos dias. Ele escreveu um livro, está escrito, está pronto. Então, talvez o determinismo seja mesmo a melhor solução, vocês não acham? Vamos ficar com o determinismo e vamos dizer: é isso, pronto, nós somos apenas marionetes. O cara que está lá em cima é que mexe as cordinhas. Nós apenas mexemos os braços. Ou nós somos aqueles bonecos de ventríloco, né? O sujeito põe a mão dentro e fica falando: nós somos só isso. Ou nós somos apenas robôs, para ser mais moderno. Daqui a pouco eu acho que vão existir robôs por aí fazendo coisas. Já tem, né? Mas ainda é fraco o negócio. Um dia a gente vai ter aquele que faz o serviço de casa, aí vai ser uma beleza, né? Não precisa mais lavar a louça. A máquina não lava muito bem, não. Então, quando é que a gente vai ter, né, essas coisas? Nós somos um robô. O robô, ele não tem vontade própria. Só nos filmes que a inteligência artificial tem vontade própria. A verdade é que não tem vontade própria. Age conforme a programação. O programa está lá. O programa o controla. Ele não sai fora do programa. Somos isso? Não somos. E não devemos tentar nos esconder atrás dessas coisas. Talvez por isso agora, finalmente Davi entra no assunto. Quando, no versículo 19, ele diz: então, Deus, quando é que o Senhor vai acabar com esses caras? Quando é que o Senhor vai finalmente resolver esse problema todo do mal, dos pecadores, da queda? Mas outra vez eu pergunto: Davi não está sendo aqui ingênuo? Porque se ele quer que Deus acabe logo com os perversos, ele não devia ser o primeiro
a ser esmagado, destruído, pisado. O apóstolo Paulo, no texto que foi lido na liturgia, no início, disse assim: eu sou o pior dos pecadores. Ele usou essa expressão para ele: eu sou o pior dos pecadores. Como é que o pior, né? Já que Paulo é o pior, a gente só pode ocupar o segundo lugar. Nós estamos disputando aqui entre nós. A segunda colocação pode ser de qualquer um de nós, já que Paulo diz que ele é o principal, ele é inspirado, ele é o primeiro mesmo, então só restou o segundo lugar. A gente aqui está numa disputa, meus irmãos. Se a gente pudesse olhar lá no céu direitinho, nós íamos ver que a gente está cabeça a cabeça para ser o segundo pior dos pecadores. Queridos, como? Como é que gente assim pode dormir em paz? Como é que gente assim, como é que pode aguentar o fardo da culpa e do pecado? É por isso que esses salmos e outros, até esses imprecatórios que aparecem, eles nunca podem ser lidos, estudados à parte da aliança de Deus, do pacto que Deus estabeleceu com o seu povo. São salmos da aliança, são salmos do pacto. Essas pessoas aqui, e Davi em especial, porque até aqui eu só falei dos podres, né, de Davi. Mas ele tinha algo, por graça de Deus, não por mérito pessoal, mas por graça de Deus. Davi tinha uma grande capacidade de se arrepender dos seus pecados diante de Deus, e de voltar e de reconhecer essas falhas cometidas. E Deus deu a ele algo ainda mais excepcional. O apóstolo Pedro fala isso lá em Atos 2, quando diz assim que Davi era profeta e sabia o que Deus ia fazer no futuro. E sabia que um dos seus descendentes, e esse é Cristo, ia resolver toda a situação. Ia vir, ia morrer, ia ressuscitar, ia subir aos céus, ia resolver todas. É Ele quem vai resolver o problema dos perversos. É Ele que vai dar cabo dos perversos. Então, Davi tem a sua confiança no Messias, que ainda não veio naqueles dias dele, mas que viria para realizar a obra de salvação. Aqui nós precisamos, como em todo lugar, encontrar Cristo. Cristo está em todo o contexto desse salmo. E é só por causa dele que pecadores como nós, sejamos o segundo, o terceiro ou o 28º mais pecador do mundo, podem sim, de maneira assombrosa, várias vezes o texto fala isso, que coisa assombrosa, se aproximarem do Deus onisciente, onipresente. Não tem nem como se aproximar, né? Porque se ele é onipresente, a gente não se afasta. E onipotente, sem derreterem. Sem apenas chorarem amargamente, como fez Judas, mas confiarem no Deus que cuida. Vejam, para finalizar aqui, né, verso 19: tomaram, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Abomino-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Aqui o ponto principal de Davi é saber de que lado estamos. De que lado estamos nessa história toda? E Davi faz questão de dizer: eu estou do lado do Senhor. Não raro, como já nos dias de Davi, nós vemos as pessoas denegrindo a Deus, ofendendo a Deus, aberta, livremente e conscientemente. E o que nós fazemos? Nada. Por medo, por vergonha, por timidez, nós não falamos nada. O que Davi diz aqui é:
Sim, o pecado é terrível. E eu sou pecador. Sim, eu não tenho como esconder isso de Deus, nem que eu queira. Não adianta eu não falar, Ele sabe. Não adianta eu correr, Ele está lá. Sim, Ele escreveu a história toda, e portanto Ele escreveu na história o meu pecado, está na história. Ou os meus pecados, estão na história dEle. Mas Ele também deu a solução. Junto com tudo isso, Ele trouxe a solução. E a solução é a aliança. A solução é o pacto. Para Israel, no Antigo Testamento, eles ofereciam os sacrifícios para perdoar os pecados. Para nós, o sacrifício já foi ofertado de uma vez por todas, é Cristo. Por Ele nós temos acesso ao Pai e podemos, como diz o autor aos Hebreus, de maneira até ousada, nos aproximar do trono da graça, entrar na sua, entre aspas, presença, da qual nós nunca saímos. Então, o relacionamento que Deus estabeleceu conosco, com base no pacto, com base na aliança, garante o quê? Que justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Paz. Com Deus que tudo vê. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, é a certeza da redenção que muda toda essa história e faz com que um Davi pecador consiga ter alegria assombrada diante da onisciência, da onipresença e da própria onipotência de Deus. Ainda que ele seja o autor do livro inteiro, Davi não culpa a Deus pelos seus pecados. Falou, o culpado sou eu. E não é algo para ser entendido, é algo para ser crido. Mais do que crido, é algo para ser exaltado. Que maravilhoso é tudo isso. É isso que ele fala. Mas na vida, nós temos que tomar posição. E a posição é estar do lado do que é certo, de Deus. E não ter medo de mostrar o que é errado. Davi teve. Esse é o ponto. Na história de Amnon e Absalão, ele não fez isso. Ele se omitiu. Ele se amedrontou. Talvez por isso ele escreva aqui no Salmo, dizendo, a postura correta é essa. João Calvino escreveu sobre isso aqui, dizendo assim, mas em última instância, Deus, o que Davi odeia, não são as pessoas, mas as ações delas, os pecados. Porque em última instância, Davi quer, como nós devemos também querer, que todos sejam redimidos, mas quem não for, que seja condenado. E ele termina o Salmo dizendo no verso 23 e 24, sonda-me, ó Deus, a palavra do início. Só que no início ele descreveu isso como uma ação que Deus faz. Ele me sonda, quer eu queira, quer não, ele me sonda. Mas agora ele chama Deus para sondá-lo. Que ousadia. Que ousadia. Venha Deus, venha me olhar. Venha porque o Senhor conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Me passe a limpo, ó Deus. E se ainda resta algum caminho mau, se ainda resta alguma intenção de realizar o mal, toma as rédeas, Senhor, e guia-me pelo caminho eterno, aqui é pelo caminho até o fim da vida, até o último dia, guia-me na Tua vereda, para que eu experimente a eternidade depois disso. Enfim, meus irmãos e irmãs, eu espero que com a leitura desse Salmo, você possa ter aprendido muitas coisas da palavra de Deus sobre quem é Deus, sobre quem nós somos, sobre o que de fato é a redenção e a salvação, e sobre o que o Senhor espera também de cada um de nós em termos de atitudes e de práticas. Que o Senhor complete isso através do Espírito Santo na sua vida. Vamos orar. Senhor, nessa manhã nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, porque ela é a lâmpada dos nossos pés, é a luz para o nosso caminho.
E nós te pedimos que, diante de coisas tão grandiosas, as quais nós humildemente reconhecemos, não alcançamos, porque teus pensamentos são elevados, mas que, tendo uma mínima compreensão desses fatos, nós possamos, ó Deus, glorificar e exaltar o teu santo e bendito nome. E que essa compreensão, embora pequena, cresça em nós e produza em nós os devidos frutos do arrependimento, da santificação e do serviço nas nossas vidas. Tudo isso, Senhor, para a glória e o louvor do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.